ser aprisionado, por exemplo, até em uma garrafa, e ele fica ali? Depende. Depende. Naturalmente, se o espírito tem uma noção do que é uma garrafa, ele vai dar risada desse negócio de que eu vou ficar na garrafa. Mas existe a ação hipnótica, que é usada, nos casos por entidades inferiores, para fazer o espírito acreditar que ele é um bicho, que ele é uma pessoa, ele é uma poça de lama, que ele é uma coisa indecente, reforçando a consciência culpada e fazendo com que aquela consciência crie a imagem e a pessoa adote a postura porque ela aceita. Então, a questão da colocação do indivíduo em lugares é naturalmente um recurso de entidades inferiores para fazer a pessoa, o espírito se sentir acuado. Agora, no processo do esclarecimento, quando você vai conversar com uma entidade que ela está se sentindo presa, às vezes ela está se sentindo presa por vários motivos. Ela pode estar aprisionada com a ideia de que ela foi trazida em um campo magnético, de onde ela estava, os espíritos amigos podem trazê-la de maneira obrigada, se for necessário. E também ele pode referir-se a estar preso quando tem que se adequar ao campo de força que está envolvendo o médium no processo mediúnico. Campo de força este que você vai ver desenhado com bastante preciosidade, com bastante clareza, ainda que em um desenho simples, na obra Estudando a Mediunidade, de José Martins Peralva. Livro que foi escrito juntamente, ou para estudar o livro nos domínios da mediunidade. O livro Estudando a Mediunidade, inclusive, traz desenhos onde mostra um médium sentado à mesa e um espírito que é o mentor da sua mediunidade, criando um campo magnético ao redor do médium, onde a entidade que vai se comunicar, ela tem que penetrar neste campo. E quando ela penetra neste campo vibratório, ela se sente como que presa. Presa por forças, para que ela se veja controlada para trazer aquilo que ela precisa dizer sem criar tumultos. Isso tudo em casas espíritas sérias, não é? Que tem uma defesa espiritual e um trabalho adequado. Então, há inúmeros fatores que podem fazê-la se sentir amarrada quando ela chega. Mas esse negócio que eu falei, que ó, então nós vamos amarrar você e levar para tal lugar, isso não é recurso dos espíritos. Também não é recurso dos esclarecedores. Porque os esclarecedores não ameaçam a entidade para que ela se transforme. Por isso é que há, do ponto de vista das técnicas inferiores de interferência, há o recurso da hipnose, que os espíritos, os que são inteligentes na região inferior, eles utilizam. Os dirigentes, os organizadores, os hipnotizadores, são grupos de entidades inferiores que têm características nestas áreas e que sabem manipular a consciência culpada para fazer um espírito que sabe que deve aceitar aquilo como uma punição merecida. Porque a sua consciência está acusando. Então a entidade fala, você não presta nada, você é um indivíduo que fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E o espírito sabe que é verdade. E os que está ouvindo sabe que ele fez mesmo. E então ele ordena e o espírito aceita a ordem porque ele sabe, não, eu fui mal, eu tenho que pagar mesmo. Então eu sou assim, sou uma poça de lama, sou um bicho, sou isto, sou aquilo. Esta cena é descrita com propriedade pelo espírito André Luiz no livro Libertação, escrito através de Francisco Cândido Xavier. Quando o instrutor Gúbio está numa região astral inferior, observando como que os julgadores, vejam só, hein? Os julgadores julgam as entidades, fazendo com que uma das mulheres que ali está assuma uma posição aparente de lobo. E ela se transforma mesmo. E no projeto Imagem existe essa cena no livro Libertação, em que aquela mulher perde a feição feminina e pela ação do espírito obsessor, obviamente, mas que se coloca como julgador,
o justiceiro, falando para ela que você é uma loba, pensa que eu não sei o que você fez, você é uma loba, ela vai tomando a forma de lobo. Ah, então ela retroagiu, ela era humano e agora virou bicho? Não, ela continua um ser humano. Só que no perispírito, nós vamos ver na semana que vem, o perispírito é maleável, segundo a vontade e o pensamento do seu dono, que somos nós. E se a pessoa colocar na sua mente que ela é uma coisa desse tipo, o perispírito toma aquela forma. Como toma a forma que você teve numa outra vida, seja de mulher ou de homem, não importa. Você pensou, o seu espírito assume a forma que você já teve e a sua aparência se transforma. Porque o perispírito, ele é extremamente maleável à nossa ordem mental. Entendeu? Bem, temos mais pergunta, Ana Paula? O José Manuel de Portugal. Dizem que agora o planeta não tem mais 24 horas, mas cerca de 14 a 15 horas. Por que o relógio continua a marcar 24 horas? José Manuel, você está se referindo à chamada ressonância Schumann. A ressonância Schumann, nós não estamos tratando dela aqui. É uma experiência, uma constatação de que tudo em volta da Terra estaria padronizado por um padrão vibratório próprio, da própria humanidade, do próprio planeta, que até então vibrava na ordem de 8 Hz. A hora da Terra, as pessoas, as coisas, estavam vibrando em uma vibração específica. E que, não se sabe qual o motivo, há uma alteração do padrão vibratório de todo o orbe, agora elevado para 11 ou 13 Hz. Isto leva algumas pessoas a dizer que agora a Terra, que antes vibrava com 8 Hz, agora está vibrando com 13, 14 Hz, então ela não tem mais as 24 horas que tinha. Por isso que o tempo passa tão depressa. Mas o tempo passa na velocidade que sempre passou. Porque ninguém precisou fabricar um relógio que andasse mais depressa, porque de repente todo mundo começou a ficar atrasado. Aliás, o relógio mais exato é o relógio atômico. Ele continua funcionando com a mesma exatidão. Não é a Terra que está acelerada, girando mais depressa. Não. São a chamada ressonância Schumann que está sendo medida e que parece ser que esta ressonância está alterada. Não é um movimento de rotação que a Terra exerce ao redor do próprio eixo, mudando a quantidade de horas. Tá certo, José Manuel? São coisas diferentes, portanto. Então, esse negócio, mas é que a vida está muito agitada, que é isso, que é aquilo. É verdade, antigamente tudo era lerdo, tudo era devagar, e nós também éramos lerdos. Agora, observe uma coisa. Quando você está apaixonado, o tempo passa depressa. E quando você está tendo que enfrentar aquele serviço, ai meu Deus do céu, ainda vai levar uma semana para chegar o feriado, e eu ainda tenho que trabalhar, parece que o tempo não passa. Aí você vai para o feriado, já passou o feriado, tem que voltar. Esta percepção do tempo, ela é alterada por nós. Pela emoção, pela ansiedade, e depois por você voltar a entender o tempo normalmente. Então, vamos separar as coisas, viu, José Manuel? Para a gente não ter confusões em termos de medição desses critérios de aferição.